Vamos lá, gente, mais uma resolução aqui do método Mi3 dos 10 assuntos que mais caíram nos últimos 5 anos de Enem, tá? E o assunto da vez é estatística. Então, nós vamos trabalhar em cima desse assunto. Estatística é um assunto muito recorrente no Enem, aplicando o método Mi3 tanto na questão do gerenciamento do tempo, então como nós vamos olhar para a questão de forma eficiente, ao mesmo tempo, para caso nós fôssemos pular a questão, tentar classificá-la em fácil, média ou difícil, nós só vamos classificar a questão ou tentar classificar a questão e nós formos pular. Não vamos classificar a questão caso a gente resolva, não faz sentido. Por quê, professor? Porque depois que você olhar para toda a sua prova, você vai voltar e resolver as questões que você achou que é fácil, depois as que você achou que é de média e depois as que você achou que são difíceis. Esse é o método, tá? E talvez você já saiba disso. Talvez o grande diferencial do meu método é ajudar você a classificar as questões durante a prova, não depois, tá? Professor, mas eu vou acertar sempre? Cara, não, nem sempre tu vai pular a questão e dizer assim, nossa, eu classifiquei certo como fácil, médio ou difícil. E talvez a classificação mais importante pelo meu método seja você classificar as questões fáceis. Deu para entender? Tá? As médias e as difíceis, beleza, você pode confundir aqui ou ali. Mas as fáceis você não pode confundir quando você for pular. Beleza? Então, nós temos a videoaula 1, onde ficou um pouco longa, acho que ficou com uns 18 minutos, e ela eu explico um pouquinho da questão do método. Beleza? Nessa daqui eu quero ser um pouco mais rápido para vocês verem como ficaria a questão do método sendo aplicado de uma forma um pouco mais rápida. Beleza? Então, nesse momento, nós vamos olhar que a questão é de estatística, tá? Um dos assuntos que mais cai no Enem. E vamos lá, tá? Meus filhos, usando o método de gerenciamento de tempo, né? Dentro das técnicas de gerenciamento de tempo, nós vamos começar pelo enunciado, tá bom? E bora ver o que o enunciado nos entrega. Fala assim para nós. A substituição da ração, para quem não lembra, o enunciado é sempre o último parágrafo, tá? Da tua questão. A substituição da ração ocorrerá se a média... Opa! Aqui ele já nos deu um sinal. Média estatística, beleza? A média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilogramas for superior. Opa! Outra coisa aqui. Essa ideia de superior ou inferior, isso nos remete a um outro assunto chamado de inequação. Então, meus filhos, aqui nós já temos um mix de assuntos. Olha só, uma mistura de assuntos da matemática. Estatística com inequação. Isso aí tira o cabelinho de muita gente, né? A questão de trabalhar com inequação, vocês acham um assunto que é relativamente chato. Beleza, então olha só, o enunciado nos entregou já um critério de avaliação do método Mi3, que é o mix de assuntos, tá? Mas vamos continuar, tá? Ainda não estou falando de critério, mas a questão já nos entregou essas duas informações, tá bom? Aí, segundo passo aqui do gerenciamento de tempo, olhando para a questão, nós olhamos para as alternativas. Aqui as alternativas não dizem nada, a não ser que eu tenha alguns valores decimais, então, provavelmente, se eu estiver trabalhando com fração no decorrer do texto, em algum momento eu vou ter que transformar para número decimal. É a única coisa que as alternativas me dizem por hora, beleza? Então, vamos para o próximo passo, que agora sim é ler a questão. E, conforme nós formos lendo, a gente já vai marcando tudo que for numérico, porque se a gente precisar fazer uma segunda leitura, a nossa vista já fica mais direcionada para aquilo que é importante, beleza? Então, bora lá. Um zootecnista pretende testar se uma nova ração para coelhos é mais eficiente do que a que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho. Então, ó, já vou marcando aqui, ó, 10 quilos. E o que é esse 10 quilos aqui? Ó, massa média, tá? Por coelho, com desvio padrão de 1 kg. Então, olha lá, desvio padrão. Ó, a gente vai marcando as coisas que são mais interessantes para nós. Como eu sei que a questão envolve estatística, eu já vou marcando as palavras-chave e os valores numéricos, tá bom? Alimentando com essa ração durante um período de 3 meses. Então, repara que nesse ponto em seguida, aqui desse primeiro parágrafo, ele nos deu uma informação completa. Muito parecido com regra de 3, né? Onde no primeiro parágrafo ele te dá uma relação completa e no segundo está faltando alguma coisa. Então, repara que ele te deu uma situação completa aqui. E vamos continuar, tá? O zootecnista, estou aqui, ó, estamos se perder na leitura. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos
e os alimentou com a nova ração. Então, aqui nós temos uma nova ração pelo mesmo período de tempo, ou seja, 3 meses. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo o desvio padrão. Então, olha lá, ele deu um desvio padrão aqui bonitinho para nós, de 1,5 kg para a distribuição das massas dos coelhos. Beleza, dessa amostra. Então, repare que se a gente comparar esse segundo parágrafo com o primeiro, aqui tem informações incompletas, porque aqui ele deu desvio padrão, mas não deu a massa média dos coelhos dessa segunda situação. Beleza? Então, tá faltando. Então, é bom já guardar isso na memória, tá? E aí, bora lá, continuando. Para avaliar a eficiência dessa ração, ele utilizará o coeficiente de variação CV, tá? Que é uma medida de dispersão definida por CV igual a S sobre X traço, em que S representa o desvio padrão, tá? Então tá aqui, S é o desvio padrão, bonitinho, tá? E o X, para quem vem estudando estatística sabe que esse X traço representa a média, né? A média das massas dos coelhos, beleza? Que foram alimentados com uma determinada ração. Então, repara que essa média das massas dos coelhos que ele está pedindo aqui para calcular esse coeficiente de variação não foi fornecido na segunda situação, lá no texto inicial, no segundo parágrafo. Ele deu no primeiro, mas no segundo parágrafo ele não forneceu. Então, ó, já é uma coisa que está implícita e que é necessária para a gente fazer, pelo jeito, os cálculos necessários aqui. Então, já estou vendo aqui um segundo critério do método Mi3, que é a implicitude, a falta de um elemento para nós calcularmos e a gente vai ter que deduzir ou fazer uma segunda continha para chegar nesse valor. Então, tá vendo só? Olha o método sendo aplicado aqui em uma questão que aparentemente não é fácil, viu? Não é fácil. Questão grande, cheia de informações, tá? Então, bora lá. Que foram alimentados com uma determinada ração. O zootecnista substituirá a ração que vinha utilizando pela nova. Caso o coeficiente de variação da distribuição das massas dos coelhos que foram alimentados com a nova ração, tá, for menor, então vai calcular o coeficiente de variação da nova situação, e se esse resultado for menor que o coeficiente de variação da atual, bora dizer que a atual é antiga, aí sim vai rolar essa troca. É basicamente isso que ele está dizendo nesse pré-enunciado aqui, digamos assim. No pré-enunciado é isso que ele está dizendo. Ele só vai trocar a ração se o coeficiente de variação da atual for menor que o coeficiente de variação da antiga, digamos assim. Beleza? A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas dos coelhos da amostra em quilogramas for superior a... Então, olha lá, gente, como nós lemos aqui o enunciado primeiro e sabia que a questão era de média misturado com inequação, quando tu foi lá para o texto, tu já foi procurando as palavras-chave que remetem ao assunto que nós estamos trabalhando, que é estatística. Então, eu marquei desvio padrão, marquei média, marquei os valores. Olha só como é interessante. Muito diferente de tu sair lendo a questão de cima para baixo e aí depois tu vai, vou voltar lá para marcar o que eu acho que é interessante. Ah, agora eu sei que a questão é de estatística e aí depois tu vai ler uma segunda vez. Então, tudo isso faz você perder segundos preciosos e a moeda de troca que tu tem no Enem é o teu tempo, beleza? Então, digamos que aqui encerra a parte mais importante, que é a aplicação do método, e aqui eu bato o martelo. Pô! Tá? Essa questão aqui ou é média ou é difícil. Fácil ela não é, tá? Tanto pelo texto, que é um pouco complicado, é grande, tanto pelos critérios que eu vi aqui, a implicitude e a mistura de assuntos, né? Estatística com inequação, tudo isso faz com que essa questão seja considerada média. Ok, meus filhos? Uma questão média. E por que ela não é difícil? Porque vocês vão ver que os cálculos não são tão absurdos assim, mas a interpretação dela é capciosa, digamos assim, tá? Então, o que a gente gastou de tempo olhando, analisando, marcando, a gente não vai gastar tanto na hora de resolver, uma vez que a gente saiba o que está fazendo, beleza? Então, bora lá, gente. O que ele disse para nós é o seguinte, que só vai ocorrer a mudança se o CV, deixa eu melhorar esse V aqui, se o CV da nova, vou colocar aqui, ó, CV nova, for o quê?
menor que o CV da antiga. A antiga ele chama de atual no texto, tá? Mas para ficar fácil aqui a interpretação, eu vou chamar de antiga, ok? Tá? Então é basicamente isso, tá? E o que é o CV? O que é CV? É o desvio padrão sobre a média, tá? De acordo com o texto, tá? Então é basicamente isso. Desvio padrão sobre a média. Só que, mais uma vez, é o desvio padrão da nova sobre a média da nova. Aqui é o desvio padrão da antiga sobre a média da antiga. Beleza? Só para deixar claro, tá? Aqui eu vou colocar SN, aqui eu vou colocar XN, aqui eu vou colocar SA, aqui XA, só para ajudar na diferenciação. Beleza? Então, bora lá. O desvio padrão da nova, ele forneceu para nós aqui, ó. Ele falou aqui, ó, vou marcar de novo para vocês, ó, 1,5. Então, substitua aqui, 1,5. Ele não deu para nós esse xzinho aqui, ó, a média da nova, tá? Ele não deu a média para nova. Aqui, bora lá. Aqui, na antiga, ele deu tudo. Foi naquele primeiro parágrafo lá, lembra? Né? O segundo ponto seguido, tá aqui, ó, tá marcado. Então, ele deu a massa média, falou que é 10, e o desvio padrão é 1. Então, aqui, ó, desvio padrão vai ficar 1, tá? Enquanto que a média fica 10. Perfeito? Pronto. Lindo e maravilhoso, tá? Aqui tem algumas formas de tu fazer. Uma que é não ortodoxa, seria multiplicar cruzado, tá? Os professores de matemática podem ficar chateados comigo, multiplicar cruzado nessa equação, tá? Ou eu posso inverter essas frações aqui, né? Porque como o nosso objetivo é encontrar esse x aqui, tá? Eu posso inverter essas frações jogando o x para cima, tá? Então, vamos lá. Se eu inverter cada fração dessa inequação, eu vou pegar aqui, ó, o x vem para cima, tá? A média da nova. O desvio padrão vem para baixo. Do outro lado, tem que acontecer a mesma coisa. Fica 10 sobre 1, tá? E eu nem preciso colocar esse 1, porque 10 sobre 1 são 10, né? É o próprio 10. Só que tem um detalhe. Quando eu inverto frações em uma inequação, o símbolo comparativo muda. Nós temos o símbolo comparativo aqui, que é chamado menor que, e ele vai virar o maior que. Beleza? Então, nós temos duas situações que ocorrem muito no Enem com relação à inequação, que o símbolo comparativo muda, tá? Uma é quando nós multiplicamos a inequação toda por um número negativo, geralmente o -1, e aí a gente muda o sinal, muda o valor do cara, mas também muda o símbolo comparativo, e quando nós invertemos frações, tá? Quando a gente inverte frações em uma inequação, tá? A gente também troca o símbolo comparativo. E esse 1,5 agora, que está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando, encontrando 10, tá? 1,5 vezes 10. Nesse caso aqui, a nossa média da nova precisa ser superior a 15. Olha só, gente, resposta certa, letra E de elefante. Essa segunda parte aqui, particularmente, eu não considero tão interessante, sendo bem sincero com vocês, porque se tu pegar essa questão, jogar no YouTube, vai aparecer 1000 professores explicando isso daqui. O mais interessante é a análise que nós fizemos sobre se a questão é fácil, média, difícil e como nós olhamos para a questão, começando pelo enunciado, olhando as alternativas, marcando tudo o que foi importante e só depois começar a resolução. Claro que aqui fica longo porque eu estou explicando, mas você fazendo isso de forma constante vai ficar cada vez mais natural para você resolver as questões de matemática assim. E aí faz você ganhar segundos preciosos, faz você ganhar segundos preciosos para quando você voltar para resolver as questões que você pulou, você ter mais tempo para se dedicar a elas. A sua moeda de troca no Enem é o tempo, e o tempo é muito precioso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo vídeo. É isso, galera.